A questão. A questão hoje é o liberalismo clássico. Na linguagem comum, nós dizemos que liberal é uma pessoa tolerante, generosa, ou então alguém que trabalha por conta própria, o famoso profissional liberal. O sentido, no entanto, que a palavra tem aqui é um pouco diferente. Trata-se do sentido filosófico da palavra. Para entendermos melhor o que é o liberalismo, entendamos os três aspectos dentro dos quais ele se localiza. Que aspectos são estes? O político, o ético e o econômico. O aspecto político do liberalismo, historicamente, ele tem se constituído como a atitude contra o absolutismo real. E também ele tem buscado nas teorias contratualistas uma legitimação do poder, que não mais se funda no direito divino dos reis, nem na tradição, nem na herança. Então, aqui a gente tem a grande novidade, que é o governante não é mais a pessoa que governa por sangue. O governante agora precisa Boa tarde. A questão hoje é o liberalismo clássico. O liberalismo clássico, tratado aqui, se refere a um conjunto de ideias éticas, políticas e econômicas que eram próprias da burguesia em oposição à visão de mundo da nobreza feudal. A palavra liberal, no sentido comum, ela se refere a alguém tolerante. Quando uma pessoa diz, eu sou uma pessoa liberal, é nesse sentido, de alguém que não vê mal em praticamente nada, alguém permissivo. Aqui, o sentido filosófico aponta para estas três realidades que eu citei antes, que é a realidade política, a realidade ética, a realidade econômica. Do ponto de vista político, o liberalismo tem sido uma luta, historicamente falando, contra o absolutismo real. Ele foi muito importante, tem sido porque foi, principalmente em sua história, condição para que houvesse sufrágio na escolha de governantes. O que significa que as pessoas não eram mais escolhidas para governar uma determinada comunidade pelo sangue, o que, na verdade, nem implica em uma escolha. Quando o critério é este, basta você ser da família real, você já é o próximo governante. O liberalismo peitou isso, lutou contra isso e buscou outros tipos de legitimação. O governante agora teria que ser alguém escolhido, não mais alguém que herdasse um determinado direito. Com esta luta do liberalismo, houve um aperfeiçoamento de algumas instituições, tais como a instituição do voto. São buscas que se têm feito para melhorar a questão da autonomia dos poderes, a luta pela autonomia dos poderes e pela limitação do poder central. Isso tudo são elementos importantes contra uma possível ditadura, um possível totalitarismo. Do ponto de vista ético, o liberalismo vai ser uma proposta
que vai primar pelo direito, que nós chamamos de Estado de Direito. O que é um Estado de Direito? É aquele tipo de Estado onde o que é para ocorrer é aquilo que a lei diz que deve ocorrer. E o que se faz contra o que a lei determina constitui-se em transgressão. Então, isso é importante numa sociedade racional, numa sociedade de pessoas que se dizem inteligentes. E o liberalismo ético vai ser uma luta por isso. Ele vai rejeitar o arbítrio, essa coisa da pessoa, eu quero, eu faço. O governante, de repente, diz, eu posso, eu faço. Não é essa a questão. Não é porque pode que faz. Mas você pode, você deve. Se não deve, então, não faça. E aí vem a pergunta, e por que que não deve? Quem é que diz que deve ou que não deve? A lei. Último aspecto do liberalismo é o aspecto econômico. Aqui, o liberalismo vai se apresentar como algo que defende a propriedade privada dos meios de produção e vai defender também a economia de mercado dentro de uma proposta de livre iniciativa e competição. É o que nós chamamos de liberdade para as atividades econômicas. O liberalismo apresenta uma faceta inglesa e uma faceta francesa. Vejamos como se apresenta o liberalismo inglês, chamado de utilitarismo. Ele é dentro do contexto, surge dentro do contexto do século XIX, um contexto de crescimento do Império Colonial Britânico, contexto de florescimento do capitalismo industrial, e dentro deste florescimento, promessas de melhoria para as populações do mundo, e depois essas promessas não são cumpridas, o resultado disso é a manutenção das desigualdades. Então, dentro desse contexto, aparecerá a proposta liberalista, e duas pessoas serão tidas como fundadoras dessa corrente: o Jeremy Bentham e o John Stuart Mill. O Bentham tem várias posições interessantíssimas. Ele faz críticas a formas de governos anteriores, porque essas formas de governo, elas podem levar a um tipo de vida onde a dominação não tenha mais freio. O poderoso, como eu disse anteriormente, quer, ele faz. Dentre as críticas que Bentham faz, uma ou algumas se referem às resoluções liberais. O próprio John Stuart Mill vai fazer também algumas críticas ao liberalismo. Então, voltando ao Bentham, as críticas ao liberalismo que ele vai fazer tem a ver com o perigo do liberalismo conduzir as pessoas ao egoísmo. E aí ele vai fazer uma proposta. É preciso ter medo do egoísmo e brigar para implantar um tipo de sociedade onde um princípio garanta melhor a distribuição dos bens entre as pessoas. Ao que deve visar essa distribuição de bens? Como é que um legislador deve pensar quando ele resolver fazer a partilha dos bens? O que é que ele tem que ter em mente? Ele tem que visar a melhoria de vida da maior parte de cidadãos possíveis. Fazer feliz a maior parte de cidadãos possíveis. Assim, é possível garantir a subsistência, a abundância e a segurança. Os mecanismos para a realização disso, temos alguns citados aqui, tais como eleições periódicas, o sufrágio livre e universal e a liberdade de contrato. Stuart Mill. Pois bem, o Stuart Mill vai fazer uma interpretação do liberalismo dentro de um viés bem mais democrático. Vejamos aí, ele vai defender a coparticipação dos trabalhadores no lucro da empresa, uma coisa que até hoje nós ainda achamos demasiado,
Nossa, o trabalhador já tem um contrato definido que ele ganha X percentual. E aí o Stuart Mill, naquele tempo, ainda, ou melhor, já defendia uma coisa que ainda hoje para nós é demais, que é o quê? O trabalhador, ele é parte no lucro da empresa, então se a empresa lucra, ele também tem que ter um direito ao lucro. A outra coisa que o Stuart Mill defendia era a representação proporcional na política, e isso era para permitir uma expressão da opinião de minorias. Ou seja, quando a gente fala de representação proporcional, a gente está falando de todos os diversos segmentos serem representados. Do ponto de vista moral, nós teremos o utilitarismo como sendo uma expressão atenuada ou atualizada do hedonismo grego. Por quê? O hedonismo buscava o prazer e utilizava o princípio de utilidade como critério para avaliar se um ato é bom ou mau. O que significava isso? Quando é que eu devo praticar um determinado ato? Pergunta feita dentro do parâmetro hedonista. E a resposta era: quando este ato te faz bem, quando este ato te dá prazer. Tudo aquilo que conduz ao sofrimento, eu devo evitar. Tudo aquilo que me conduz ao prazer, eu devo assumir. Então, o utilitarismo vai ser um pouco um tipo de hedonismo também. Vamos para o liberalismo francês. Igualdade ou liberdade? A gente tem esse surgimento do liberalismo francês nesse contexto aqui do século XIX. Desde o XVIII, a gente tem essa questão. Por exemplo, Napoleão é feito aqui imperador, no XVIII, e existem as revoluções. A velha questão de que alguns, com a ascensão de Napoleão, vão passar muito bem e outros vão viver na miséria, mas, passando um pouco acima do texto, a gente sabe que, mesmo depois que houve a Revolução, depois que derrubou-se o Império, as desigualdades continuarão. Então, o contexto do século XIX é sempre um contexto de debate em busca da superação das desigualdades. E é aí que vai nascer o liberalismo francês. Uma das figuras de maior densidade nesse movimento é o Tocqueville. Está aqui, ele vai dizer que na implantação da democracia tem um grande desafio. Como é que a gente concilia igualdade e liberdade? Parece que são duas palavras fáceis de conciliar, mas, na verdade, são palavras bem complicadas para você fazer a conciliação. Igualdade remete a todo mundo ser do mesmo jeito, mas liberdade remete a cada um fazer o que quiser. O que significa que, se o mais forte quiser fazer, nunca o mais fraco vai poder fazer se ele quiser confrontar o mais forte. Então, onde há liberdade, já praticamente não há igualdade. E aí vem a questão, como é que a gente concilia isso? Para evitar, então, desequilíbrio, ele aponta que a promulgação de leis garante as liberdades fundamentais e faz uma vigilância a fim de que alguns não ultrapassem demasiadamente os outros. Fechamos o nosso tema com o Hegel, vamos dizer umas poucas coisas sobre ele. O Hegel é um dos maiores filósofos da história. A ele é creditado a fundação do moderno método dialético. E, dentro dessa questão da política, nós veremos as críticas que ele faz às concepções liberais. Então, o que vai acontecer a partir dessas críticas? Hegel vai ter uma nova compreensão de história. Para ele, a história não é uma justa posição de fatos, acumulação de fatos. Os fatos acontecendo se interpenetram, e essa interpenetração, de algum modo, modifica o próprio acontecimento. Você pode pensar, um fato de hoje
modifica o amanhã. Isso é claro, é tranquilo, é aceitável. Mas como aceitar que um fato de hoje modifique o passado, já que o passado já aconteceu? Acontece que muita coisa do passado com as quais nós convivemos não são os fatos que aconteceram, mas são as histórias, as maneiras como esses acontecimentos nos chegaram. E essas compreensões, elas se modificam, dependendo de como nós agimos no hoje. Então, a ação da gente, ela não é uma ação sem significado. Ela é uma ação que tem todo o dinamismo e uma capacidade de mexer na própria estrutura da vida, em qualquer um dos momentos desta. A concepção de Estado de Hegel nega a tese do contratualismo. Ele vai dizer que o indivíduo não escolhe o Estado, ele é escolhido pelo Estado. Ok? Bom, por fim, digamos ainda sobre a concepção dialética de Hegel, que ele vai fazer uma síntese de todo o pensamento político do momento e vai dizer o seguinte: ele diz o Estado é a síntese maior de todas as contradições da vida social. Enquanto a família é a síntese dos interesses contraditórios entre os membros, a sociedade civil é a síntese que supera a divergência entre as diversas famílias, membros de família, várias famílias, e o Estado é a unidade final entre a síntese mais perfeita que supera as contradições entre o público e o privado. Sociedade civil, família, o grande elemento que constitui as contrariedades é a questão do público e do privado. Contradições do século XIX, elas aí. As principais têm a ver com o seguinte: as ideias de liberdade e de igualdade foram trabalhadas grandemente nesses séculos aí, 18 e 19. No entanto, elas ficaram como ideias, elas não foram superadas na prática.